Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos então ao Demo Day da terceira edição do Transforma-Ti. Vamos conhecer hoje à tarde as soluções que os jovens desenvolveram ao longo de 7 meses desta aceleradora, em que passaram por sessões de geração de ideias, seleção das ideias com maior potencial, estudo de mercado, modelo de negócio, passando depois então por sessões ligadas à programação e ao marketing. Ao longo deste caminho foram então tendo contacto com as melhores práticas empresariais e acompanhados por especialistas de empresas como a Bliss e a IBM, que dinamizaram conjuntamente connosco então as sessões de trabalho. E esse caminho termina hoje então com a apresentação das 6 soluções finalistas aqui já de seguida. Mas antes de irmos então às soluções, temos connosco o júri, que eu vou passar também a apresentar e que desde já agradeço também a vossa presença, alguns dos quais já estão connosco desde a primeira edição, desde o primeiro momento, e portanto temos então no nosso painel de jurados Paulo Moreira da AB Consulting, o Pedro Silva da IBM, o Pedro Varela da Bliss e a Susana Castanheira da área metropolitana do Porto. Muito obrigada a todos pela vossa presença e por participarem neste painel e neste difícil papel que é ser de facto jurados então destas 6 soluções finalistas. Conhecida que está a nossa equipa de júri, vamos então às apresentações e eu relembro a todos as regras, portanto temos 3 minutos de apresentação para o pitch. No final destes 3 minutos vamos ouvir uma campainha, no exato momento em que terminarem os 3 minutos vamos então ouvir esta campainha, Inês. É isso mesmo, e vamos de seguida então para o período de questões do júri, que terá igualmente então um período de 2 minutos para questões. Vamos então às apresentações e vamos conhecer então as nossas 6 soluções do Transforma-Ti. E para isso vamos então à primeira apresentação da tarde. Eu chamo então o Gonçalo. Gonçalo, força. Vamos a isso? Gonçalo, preparado? Estás a ver que eu não disse o nome da tua solução, como prometido, como tínhamos combinado. É surpresa, não é? Muito bem, vamos a isso, estás pronto? Respirar fundo e... nervoso, mas sim. Tranquilo, pronto. Gonçalo. Muito bem, o palco é teu. Quando quiseres, 3 minutos então a partir de agora. Boa tarde, o meu nome é Gonçalo e eu sou sou uma pessoa que gosta de esportes radicais, mas tenho um problema em comum com muitas pessoas, que é encontrar companhia para praticar este tipo de desporto. Então, eu criei a BeFree. A BeFree é uma aplicação que junta as pessoas, de modo a que as pessoas possam usufruir da liberdade que o desporto radical traz. Vou-vos dar um exemplo muito claro. O António. O António gosta de esportes radicais, é um fã inexperiente de asa delta, e o António quer praticar asa delta com alguém, mas ele não encontra ninguém com quem partilhar essa sua paixão. Então o que é que o António faz? O António inscreve-se na BeFree. Licença. Inscreve-se na BeFree, mete o seu e-mail. Depois de passar o seu e-mail, vai para uma parte em que tem as suas categorias, onde ele pode escolher várias categorias entre a parte aérea, a parte aquática e a parte terrestre. Como o António é um adepto de desportos aéreos, neste caso asa delta, ele vai para a parte aérea. Na parte aérea temos vários desportos, onde o António neste momento escolhe o asa delta. Quando entra no asa delta, tem uma breve descrição do asa delta, incluindo empresas que têm este tipo de desporto e desportos relacionados com a asa delta. O António também pode ir por outra forma, que é ir diretamente à aba de empresas, onde ele pode escolher a empresa se já souber qual o nome dela, de modo a, assim, ter uma maior noção do número de empresas que tem na área e poder descobrir outro tipo de desportos. Quando ele escolhe, por exemplo, a Wind tem vários desportos, asa delta, planismo e balonismo. Mas balonismo não é um desporto radical, dependendo da forma como as pessoas o veem. Mas pronto.
quando entra na aba das empresas, ele tem uma descrição da empresa junto com morada, telefone e contactos. Presumindo que o António já acabou de fazer a sua viagem, então o António, neste momento, vai para a aba de comentários. Na aba de comentários, ele cria o seu comentário. Faz a nota, escreve o seu e-mail, escreve o desporto que praticou e que fica registado com esse nome. Só sendo ele que pode, dando uma opinião sobre a aplicação e sobre o desporto, se gostou ou não, dando um feedback. Mas também, incluindo, ninguém pode apagar o seu comentário. E terminou o tempo, a campainha, não é? Não perdoa, Gonçalo, não perdoa, não é? Muito bem, parabéns. Parabéns, Gonçalo. Obrigado. A campainha, de facto, não perdoa, não é? Muito bem. Vamos então às perguntas do júri. 2 minutos então, júri. Comentários, questões, sugestões. O que entendam então aqui desafiar o nosso Gonçalo. Conseguem-me ouvir? Força, Paulo, sim. Antes de mais, gostei da tua apresentação. Fiquei com uma nota interessante relativamente à forma como a tua aplicação foi estruturada, mesmo em termos de conteúdos. Muito limpinha, com uma boa experiência de utilização. Só queria perceber, em relação ao teu modelo de negócio, de que forma é que tu pretendes ou gostarias de implementar o mecanismo dos descontos em parceria ou parcerias com empresas de desportos radicais? Nas últimas 3 semanas, eu entrei em contacto com algumas das empresas que estão aqui, de modo a tirar, neste caso, uns descontos para a aplicação, de modo a que as pessoas... É que a aplicação não está completamente desenvolvida. Falta uma parte, que é, eu ia dividir a aplicação em 2 partes. Uma, a parte do utilizador, e outra, a parte da administração. Sendo que a parte do utilizador ia ter um calendário onde as pessoas podiam marcar as suas férias, e a parte de administração ia administrar os e-mails para enviar às pessoas, a dizer, foi encontrado um parceiro para si para fazer o seu desporto. E a pessoa ia. Mas isso das promoções é uma coisa interessante, porque a Wind, eu contactei o Wind há 2 semanas atrás, e eles acharam-se interessados com isso. Disseram que 5% de desconto não era nada. Por isso, se isto avançar, e eu pretendo avançar com isto, era uma boa forma de começar. Portanto, nessa situação ganham tanto os utilizadores Exatamente, da aplicação como nós. tu, para tu Exatamente. próprio poderes manter a aplicação. Parece-me bem. Obrigada, Paulo. Mais questões? Força, Pedro. Muitos parabéns. Em primeiro lugar, também destacar, gostei da tua apresentação, de colocares isto na história do teu utilizador e de como é que ele pode beneficiar disso. Eu ia tocar precisamente no ponto que estavas a referir, ou seja, acho que é importante trabalhares o tema de as pessoas encontrarem outros parceiros, porque eu acho que tu tinhas isso como uma premissa e depois acabaste por não desenvolver como é que eu posso mesmo contactar esse parceiro, falar com ele, tentar marcar algo que seja uma hora boa para nós, um local que seja interessante para ambos, ou seja, isto do lado do utilizador, porque no fundo o que ele quer procurar é um parceiro e um local, uma empresa onde possa fazer esse desporto radical, e depois também, como estavas a dizer, explorar a ligação aos fornecedores, que podes-lhe levar clientes e também beneficiar com isso. Mas, genericamente, parabéns. Eu não sei se queres, em relação a estas 2 dimensões, desenvolver um bocadinho mais. A campainha é implacável, é implacável. Obrigada, júri, obrigada. Palmas então, Gonçalo, obrigada e parabéns. Muito bem. Vamos então à próxima apresentação. Temos o Rafael, anda daí Rafael, com a solução Green. Vamos lá, Rafael, força, vamos a isso. Muito bem. Posso então? Força, palco é teu. Ok. Olá a todos, eu sou Rafael Conceição, eu ando num curso de Programação Informática e por isso eu decidi criar uma aplicação chamada Green. Ok. Com o Green, as pessoas vão poder... por conta da pandemia, muitas pessoas ficaram confinadas e impossibilitadas de levar o seu lixo aos pontos de recolha. E outro problema que eu encontrei também foi
o lixo abandonado nas ruas. Ainda outro dia eu passei por uma rua e tinha lixo literalmente encostado a uma árvore e eu fiquei preocupado porque se eu vi uma vez, provavelmente não é a primeira nem será a última. E com o Green as pessoas que estão impossibilitadas de levar os seus lixos aos pontos de recolha vão poder recrutar voluntários para o fazer. Para isso, basta aceder à aplicação, ir à aba de voluntários, que lá vai ter uma lista com vários. Basta escolher um deles, que lá vai ter a informação sobre o veículo que eles estão a utilizar, como também todas as formas de contacto para decidirem uma hora para trocarem o lixo. A partir daí, o lixo vai ficar na mão dos voluntários que vão ter na aplicação uma aba com todos os pontos de recolha e ecopontos para os lá levarem. Nessa mesma aba também vai ter a informação da localização exata de cada ponto no mapa, como também os horários que as empresas de lixo vão passar para recolher esses pontos. Essa mesma aba também pode ser utilizada pelas pessoas que estão possibilitadas de sair de casa. O Green também tem uma aba inteiramente só com ideias do que se pode fazer com lixo que possamos ter em casa. Por exemplo, se nós tivermos um pneu e umas cordas em casa, se juntadas da forma correta, podemos fazer um banco. E é exatamente isso que há nessa aba do Green. Várias ideias de reutilização, todas nelas numa lista que, ao clicar em qualquer uma delas, vai ter uma breve descrição da ideia, os materiais necessários e como fazer. E terá também uma secção de comentários que poderão ser deixados pelos utilizadores. A aplicação também tem uma listagem de ideias possíveis de fazer com material em específico, por exemplo, as cordas ou qualquer outra coisa qualquer, e vai aparecer uma lista com todas as ideias possíveis de fazer com cordas. E é isso, com o Green, tudo fica a um clique de distância de reduzirmos a nossa pegada ecológica no planeta, o que é muitíssimo importante nos dias de hoje. Muito obrigado e resto de boa tarde. Muito bem! Parabéns! Já está! Já passou! Não custou nada, pois não? Pá, um bocadinho, mas... Já passou! Muito bem, agora podes respirar fundo. Obrigada. Vamos então às perguntas do nosso júri, por favor. Força, Pedro. Rafael, olá. Olha, parabéns. Muito obrigado. Encontraste um problema que é real e que existe e que tentaste solucionar. Gostava só, além de dar os parabéns e da apresentação, estavas um bocadinho nervoso, é normal, mas apresentaste tudo muito bem. Como é que tu vias a transformar isto, passar desta ideia para algo mais concreto, porque isto aqui está tudo muito bem explicado, e como é que tu vias essa parte, imaginando que ganhavas o prémio, como é que tu vias isto passar para a realidade? Isso era assim, a aplicação foi criada sendo apenas um projeto, mas seria divulgada pelas redes sociais, especialmente, e por boca a boca, que eu ia falar com pessoas, e especialmente com as empresas de lixo, seria esse o meu próximo passo, para ver se as pessoas realmente davam mais atenção a isto, porque, querendo ou não, é um problema sério. E pronto, o problema seria mais mesmo as pessoas a voluntariarem-se, mas isso aí seria mesmo questão de tentar convencer essas pessoas. E se calhar com a ação com a Câmara e com a Junta de Freguesia, porque isto acaba por ser uma responsabilidade um pouco social, mas também com interesse muito grande para essas entidades que têm a responsabilidade pelo lixo. Olha, obrigado. Obrigado. Olá. Olá. Parabéns, gostei muito da apresentação. Muito obrigado. Gosto bastante da tua consciência e da preocupação com estes temas. Se calhar só uma ou duas notas, até na relação do que foi dito há pouco. Os voluntários é um elemento-chave e diferenciador e inovador. Sim. Eu acho muito interessante. E eu diria que uma boa aposta seria articular com o Banco Local de Voluntariado da Câmara, já que estamos em Valongo, e eles têm uma dinâmica extraordinária e poderiam aí ter, porque o problema dos voluntários é que tem que haver aqui alguma motivação, seja para os voluntários, seja para chegar à casa das pessoas e recolher. Portanto, esta ponte e esta mediação, dou-te como sugestão poderes articular com a Câmara de Valongo. Seria Muito interessante. obrigado. Por outro lado,
tens um parceiro também ligado à Câmara de Valongo, que é a Lipor, com quem fará sentido fazeres alguma ponte, até para desenvolver mais todo este projeto que está muito bom. Exato. Muito obrigado. Terminou mesmo o tempo. Já está, já passou. Obrigada, parabéns. E vamos então à próxima apresentação com a Mechatronic Helper do José. Vamos lá, José, força. Vamos a isso. Boa tarde, sou o José, estou no momento em estágio na empresa chamada Quadro Geral. O problema que identifiquei foi o armazém demorar muito a entregar ou não entregar na empresa, por isso a minha solução... Opa! Equipa técnica, temos aqui um problema com a apresentação. Ora, vamos lá, clica agora, Rafael. Força. Aí, não. Para baixo, para baixo. No apontador. Para mais para baixo. Ora, aí está. Não? Ao contrário, ao contrário, ao contrário. Ora, vê lá. Sim. Força. Isso mesmo. O problema que identifiquei... Ora, vamos então. Força, recomeça se preferires. Ok. Está bem? Sou o José, estou em estágio no momento na Quadro Geral. O problema que identifiquei foi a falta de material e o armazém não levar à própria empresa, por isso havia uma deslocação muito grande se fosse de um lado da cidade para o outro. Então decidi, a minha solução foi a Mechatronic Helper. Tem a possibilidade de escolher um produto se for com prioridade, chega mais depressa, por isso não tenho de esperar tanto para chegar. Permite contactar o fornecedor para se preferir levantar na loja, se estiver perto do armazém. Permite ao cliente, quando recebe a encomenda, deixar um comentário, mesmo sendo comprado na loja, ajuda a divulgar o produto. Não encontrei nenhuma aplicação que tivesse relacionado com isso. E terminaste. Sim. Muito bem. Pronto, já está. Muito bem, José, parabéns. Vamos então às questões do júri. Questões, comentários, júri. Sugestões. Vamos a isso. Olá, Zé. Olá. Duas notas pelo que eu vi da tua aplicação, e eu acho que é transversal a quase todas as que vimos até agora. Gostei da experiência de utilização. Só queria perceber como é que tu pretendes, no fundo, manter a tua solução em funcionamento e de que forma é que podes dinamizar de alguma forma o crescimento da solução através do comissionamento, por exemplo, das vendas que fazes ou das vendas que promoves através da utilização da aplicação. Não sei. Isso em termos de modelo de negócio. Não sei. Não pensaste ainda sobre isso? Não pensei. Acho que é algo que deves considerar, no fundo, para tentar de alguma forma autossustentar a solução e que ela viva por ela própria e, no fundo, dinamizá-la através de, logicamente, das ações de marketing que também deverás evidenciar e colocar no mercado, nas redes sociais, o passo-a-palavra, para que, no fundo, consigas, de facto, fazer crescer a base de utilizadores e, por consequência, a base de material. Mas, mais uma vez, uma nota muito positiva para o layout e para a experiência de utilização, que acho que está, de facto, muito boa. Obrigado. Mais questões? Não? Obrigada, José. Obrigada, parabéns. Muito bem. E o próximo jovem a fazer a sua apresentação é o Joel. Joel, vamos a isso? Com a solução falar com as mãos. Força, Joel. Tudo a postos? Sim? Vamos lá, então. Provavelmente não perceberam o que eu disse. Não se sintam mal por isso. Isso aconteceu comigo. O que eu disse foi boa tarde e sejam bem-vindos à Switch Summit.
Há uns anos atrás aconteceu uma mesma situação. Eu estava no transporte público e via muitos surdos a falar e não entendia nada do que eles diziam. Então eu prometi a mim mesmo que eu iria aprender língua gestual um pouco só para poder falar com eles. E com isto da pandemia eu fiz isso e consegui aprender. Ao estar com surdos e entrar no mundo deles, eu fui percebendo que eles são muito postos de parte, são muito excluídos da sociedade. Então, sabendo isso e aceitando a proposta da CDI, eu pensei em juntar as duas coisas e então criei o Falar com as Mãos. O Falar com as Mãos é uma aplicação que tem uma parte, isto é a parte inicial da aplicação, que é composta por 5 partes. A primeira é um dicionário em língua gestual em que nós podemos ver gestos, relembrar ou aprender gestos. A segunda parte é frases para ajudar. Imaginemos, se virmos um surdo com problemas em que precisa chamar uma ambulância ou a polícia, nós podemos usar isto e imitar rapidamente o que o vídeo diz e assim a poder ajudar. E depois, na terceira parte, nós temos um esclarecimento de dúvidas. Também podemos contratar e candidatar-nos como intérpretes, porque isso é algo que ajuda muito a comunidade surda. Também temos um chat em que permite que todas as pessoas, tanto a comunidade como a comunidade surda, possam falar e interagir uns com os outros. No futuro, eu tenho outro projeto que por acaso recebi agora a dizer que já está concluído, que é um quiz. O quiz vai nos ajudar a aprender alguns gestos em língua gestual de uma forma divertida, porque a brincar todos nós conseguimos aprender gestos. E agora vem a parte que eu menos gosto, que é as perguntas, mas não podemos fugir a isso. Muito bem, parabéns, Obrigado. excelente, Joel, muito bem. Vamos então às perguntas, Júri. Joel, excelente apresentação. Não só é uma boa ideia, como fizeste algo que ainda é mais fantástico, que é juntar-te com outras pessoas que, apesar de terem um problema, são exatamente como nós, e entraste no mundo delas e conseguiste perceber um problema e tentar resolver. Desse ponto de vista, fantástico. Faço a mesma pergunta que tenho feito, já fiz anteriormente e que tem muito a ver. Como é que tu colocarias isto depois? Sais daqui vencedor, como é que tu colocarias isto? Porque esta ideia tem aqui muito potencial. E como é que tu vias isto transformar-se? Existem vários pontos. Primeiro, concorrência de língua gestual, não sei se sabem, mas, por exemplo, o gestual português e brasileiro é totalmente diferente. Ou seja, o nosso mercado nacional não tem nenhuma aplicação que funcione direito. Segundo, como é que, por exemplo, a nível de marketing é fácil, usando uma rede social, aquilo tinha um boom enorme e também, como eu tenho amigos surdos, eu conseguia facilmente com que aquilo pudesse crescer. A nível de plano de negócio, a minha intenção não é ficar milionário com esta aplicação, eu quero poder ajudar essa comunidade, porque tenho amigos dentro dessa comunidade, mas, por exemplo, fazendo parcerias com associações, ou mesmo escolas, ou mesmo com o governo, porque é algo que é muito necessário, eu conseguia, também poder ter algum rendimento com isso. Obrigado. Muito bem, obrigada, Pedro. Mais questões? Joel, eu vou descrever a nota que coloquei na avaliação no fecheiro Excel, na grelha que me foi enviada. Não tenho uma boa pergunta para te fazer, mas eu só disse excelente a todos os níveis, nada mais a acrescentar. Os meus parabéns. Acho que é uma excelente ideia, cobre a componente social. Mais uma vez, a questão da usabilidade. Eu batalho muito neste tema porque eu sou do mundo do desenvolvimento. Parabéns. Muito obrigado. Gostei muito. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Mais uma questão, Pedro? Sim, muitos parabéns, Joel, pela apresentação. Eu também destacar, para além do problema que estás a resolver e de aproximar pessoas que por não conseguirem comunicar não se poderiam aproximar, acho que é uma ideia com muito potencial, e também destacar a parte da gamificação, a forma como se incentiva as pessoas a aprenderem e a dar-lhes prémio em relação ao conseguirem atingir esses objetivos. Portanto, é só para te dar uma força para continuar, porque acho que a ideia está muito bem conseguida. Obrigado. Joel, acho que falamos todos. Eu gostei muito da ideia. A área metropolitana do Porto, há 2 anos atrás, tentou fazer algum exercício para que o acesso de pessoas surdas aos serviços públicos melhorasse. Há algumas soluções, mas não a este nível. Esta solução é muito interessante porque permite-nos sentir que qualquer um de nós pode começar a ter acesso às primeiras ferramentas da língua gestual portuguesa, e que é fácil e que é acessível, e esta noção de que todos nós podemos rapidamente entrar neste processo é mesmo muito interessante, nomeadamente nas pessoas mais novas, mais jovens,
eu concordo, a gamificação é um excelente instrumento, principalmente para agarrar os públicos mais novos, mas eu acho que, em geral, está muito bem desenhado, bem pensado. Parabéns. Obrigado. Eu sou a prova disso. Eu não sabia nada de língua gestual. E aprendeste, não é verdade? Exatamente. Muito bem. Obrigada, Júri. Obrigada, Joel. Obrigado. Parabéns. Muito bem. E vamos à quinta apresentação da tarde. E eu chamo então o José Santos com a solução Lembrete. Vamos lá, José. Força, o José está-se a preparar. 3 minutos. Força. Boa tarde a todos. O meu nome é Miguel Santos. Estou hoje aqui para apresentar a minha aplicação. Informo já a toda a gente que sou uma pessoa muito esquecida. Esqueço-me da carteira, esqueço-me do relógio, de algum compromisso com algum cliente que eu tenha. Daí criar a minha aplicação. Uma aplicação que vai ajudar as pessoas a organizar os seus compromissos. A app lembra o que a pessoa vai fazer hoje, os compromissos de hoje e os compromissos dos dias a seguir. A aplicação tem várias listas já criadas. Por exemplo, dá para criar, por exemplo, na segunda-feira, uma pessoa vai entrar noutro horário no trabalho. Dá para criar ali um compromisso e lembrar a pessoa, como aniversários, gastos com gasóleo, consultas no médico, algum produto que uma pessoa se esqueça de comprar, também dá para adicionar ali ao carrinho do supermercado. Dá para adicionar faturas da nós, da Mel, algo do género. Seguinte. No futuro, eu penso em adicionar aplicação a calendários, como notificações a relógios digitais e entre outros. Obrigado. Está resolvido, já está. Verdade? Pronto, já podes respirar fundo. Agora vem a parte difícil. É? Vamos às perguntas. Júri, perguntas sobre a solução Lembrete. Perguntas, comentários? Posso fazer só um comentário? Sabes, Força. Antes de mais, parabéns, Miguel. Obrigado. Só fazer aqui um pequeno comentário, como trabalho há muitos anos na área das aplicações móveis. Isto é uma área que praticamente existe desde o início dos telemóveis, as áreas das listas, seja para tarefas, seja... Portanto, isto é uma coisa muito concorrencial. Tens aqui diria um pequeno problema, porque há muita coisa neste universo desde o início. Como é que tu vias esse ponto? Porque como é que transformavas aí? Falaste um pouco do teu modelo de negócio. Como é que tu vias transformar isto? Porque ias ser, olhando para tudo o que foi apresentado até agora, esta é provavelmente das áreas mais concorrenciais e onde irias ter mais problemas do ponto de vista, sem te querer tirar a motivação, porque isso não é daí que às vezes nos vamos buscar as forças, mas como é que tu vias isso? A primeira diferença entre esta app e as outras é que esta é minha, não é? E eu sei o que é que vou fazer. Agora, no futuro, se calhar, estava a pensar em notificações, que ela ainda não está totalmente desenvolvida, adicionar notificações a relógios smartwatch, essas coisas todas. Por exemplo, tentar criar e adicionar, juntar a aplicação com outras aplicações, tornando-a mais rentável. Se calhar a nível de publicidade, também adicionar um bocadinho de publicidade, para ninguém faz isto de graça, não é? E ganhar algum. Não há mal nenhum em dizer que é para ganhar, ninguém trabalha de bola. Exatamente. Mesmo sendo responsabilidade social, às vezes as coisas também têm o seu custo, como é óbvio. Claro. Obrigado. Obrigado. Obrigada, Júri. Mais questões? Só uma Sim. Uma chega, mas se calhar aqui o colega do Júri poderá fazer melhor. Eu não sei se poderás pensar nisto em função de públicos específicos, porque determinadas, ou por faixa etária, ou para públicos específicos, às vezes pode ser interessante ter toda esta lógica de organização diária, e é cada vez mais importante, e poderá ser interessante introduzir ou pensares para determinadas faixas etárias. Eu não sei se até pode acrescentar. Faz até porque, do ponto de vista profissional, muitas vezes as pessoas já têm as ferramentas que as próprias empresas existem e que são obrigados quase a trabalhar com elas. Portanto, se calhar procurar algum nicho de mercado, porque isto é uma área realmente mesmo há muita coisa, e portanto essa ideia acaba por ser, se calhar, focar num determinado nicho para encontrar o seu... Há bocado estavas a dizer que a app é tua e nada contra isso,
mas tu tens que encontrar alguém que as utilize, porque se não encontrares Ela utilizadores... também ainda não está fica totalmente só para ti. desenvolvida. Exatamente. Percebes? É um bocado essa lógica que estava aqui o colega a dizer e que tu faz todo sentido. Obrigado. Mais alguma questão? Não? Então palmas, agora sim, palmas. Obrigado. Obrigada, Miguel, parabéns. E vamos então à última apresentação do Transforma-Ti, da terceira edição. E eu chamo ao palco então o João com a solução Car Wash. Vamos a isso, João? Quando quiseres, o palco é teu. Já pensaram se lavar o nosso carro fosse tão simples quanto isto que eu acabei de fazer? Bem, com a Car Wash é quase tão simples quanto isto. Venham daí que eu vou-vos explicar. Depois do utilizador fazer login, ou criar uma conta na aplicação, terá uma página idêntica a esta. Sim, no futuro próximo espero ter muitas mais empresas nesta página e ao clicarmos num estabelecimento, eu vou pegar na Galp para ter um exemplo aqui para vocês. Temos acesso a todas as informações do estabelecimento. Aos contactos, ao preço da lavagem para sabermos quanto é que vamos pagar e ao um preço de combustível. Como conseguimos ver na parte de baixo, temos ali um botão de reserva, porque a grande função, podemos dizer assim, da minha aplicação é o utilizador conseguir agendar uma hora para lavar o seu carro. Opa. Depois do utilizador clicar no botão, terá uma página idêntica a esta, onde deverá colocar os seus dados e os dados da viatura, e depois disso clica no botão de submeter. Após isso, receberá um e-mail idêntico a este, só que com as suas informações, com as funções da reserva. Depois disso, a reserva do cliente pode ter três estados. A reserva pode ser rejeitada, pode ser aceite ou pode estar pendente ainda, enquanto as aplicações, a empresa não responde. Aproveitando agora a ponto para falar sobre a aplicação das empresas. Na aplicação das empresas, como já falei anteriormente, conseguimos aceitar ou eliminar um registro de um cliente. Como podemos ver aqui, temos um cliente que tenta fazer uma reserva e podemos aceitar ou recusar. Conseguimos também gerir todas as informações do estabelecimento em si, os preços e os contactos, tudo isso. Gostava de vos agradecer para a atenção e assim, eu não sei quanto a vocês, mas eu vou aproveitar. Obrigado. Muito bem, João. Já está, não é? Já Parabéns, está. Muito bem. Vamos às questões, Júri. Questões para o João. Olá, João. Olá. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Eu acho a ideia interessante, até pelo facto de este tipo de serviço ser oferecido às vezes mais por cadeias me disseste a Galp, eles oferecem isso, mas não transversal a qualquer operador. E sugiro-te duas sugestões. Em primeiro lugar, eu estava a ver a apresentação, tu pedes ali uma série de informação que tens que pensar se é mesmo necessário, só para lavar o carro, estar a pedir aquela informação toda, porque eu diria que o objetivo é ser simples e muito rápido encontrar um sítio para eu ir e não ter que ficar à espera. Em segundo lugar, também começares a pensar em como é que podes acrescentar mais e oferecer, porque, por exemplo, se parou de chover, provavelmente é a altura certa de lavar o carro, se vai chover amanhã, provavelmente não é a altura certa, e começares a acrescentar sugestões para o cliente, para os motivar a utilizarem a aplicação. Portanto, dito isto, acho que está bem estruturado, tem ainda espaço para desenvolver, mas queria ouvir o teu comentário sobre o que é que achaste destas sugestões que eu acabei de dar. Achei interessante porque eu também já tinha pensado em outras funcionalidades que poderia adicionar. Uma delas tinha sido essa mesmo, o tempo, porque assim, você lavar o carro para no dia a seguir chover às vezes é um bocado chato. E pensei também na de reservarmos também não só a parte de lavar o carro, mas como a parte de pormos combustível e isso, para assim acabarmos por podermos mais os espaços e ficarmos menos tempo parados numa bomba de gasolina ou num estabelecimento qualquer. Boa, parabéns e força. Obrigado.
Mais questões? Júri? Não há questões? Muito bem. Obrigada. Parabéns. E estão assim concluídas as 6 apresentações dos finalistas da 3ª edição do Transforma-Ti. Vamos para um curto intervalo, o júri vai fazer a sua deliberação e voltamos dentro de momentos. Volte também connosco. Até já!